Oi, hoje a gente vai falar sobre backup e histórico de undo, de voltar no Reaper 7, para você nunca mais perder uma sessão ou qualquer ação que você fizer dentro do Reaper. Vamos lá? Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, só que era no Reaper 6, e a atualização do Reaper 7 mudou tudo de lugar, acrescentou algumas coisas novas, tirou outras coisas. Então, se você está preocupado em relação à sua sessão e a salvar backups e tudo mais, o vídeo anterior não vai mais lhe atender se você já instalou o Reaper 7, o que eu fortemente recomendo. Então esse vídeo é justamente para atualizar você das novidades em relação a backup e a undo. Beleza, vamos começar com os backups. Você vai para preferências, Ctrl P, certo? E agora, ó, aqui na aba Projeto, Project, ele tem um menu próprio só para backup. Antigamente não era assim. E a gente vai dar uma dissecada nessas opções aqui, tem muita coisa interessante. Bom, a primeira coisa é o que o Reaper faz em relação a backup quando você salva um projeto. E ele lhe dá três opções. A primeira opção é essa aqui, que é o seguinte: quando você salvar, apertar Ctrl S, ele vai preservar o que você fez antes de salvar em um único arquivo chamado nome do projeto .rpp-back. Tô com a pasta aqui de uma seção que eu chamei de aula de backup, ok? Ó, pasta aula de backup. E é isso. Se eu estou trabalhando nessa seção chamada aula de backup e eu aperto Ctrl S para salvar, ele vai salvar no aula de backup.rpp, que é justamente a terminação de um arquivo Reaper, só que a versão de antes de eu apertar Ctrl S vai ser salva nesse arquivo aqui, aula de backup.rpp.back. Isso acontece se você tem marcada essa primeira opção aqui. Caso você marque a segunda opção, que é muito legal também, ele vai salvar o mesmo arquivo, que é esse aqui, ó, aula de backup.rpp-back, só que ele vai se lembrar de todas as versões que você fez, certo? E quando você quiser restaurar, quando você clicar em aula de backup.rpp.back, vamos supor que o aula de backup, que é o arquivo da vez, você salvou alguma coisa e se arrependeu e meu Deus, eu preciso de um backup anterior. Quando essa segunda opção está salva e você abre o arquivo de backup, ele vai lhe dar uma lista de todas as vezes que você apertou Ctrl S, inclusive com as datas, e você vai poder escolher qual versão do backup você quer. É muito legal. O único problema é que esse arquivo fica bastante grande se você trabalha por muitas horas em uma sessão. Então tenha isso em mente. A primeira opção, só dando aquela revisada, ele só salva um arquivo com a sua última modificação antes de salvar. E aqui não, ele salva com tudo que você já fez. Toda vez que você aperta Ctrl S, ele cria um timestamp, que a gente pode dizer um selo de temporal, e vai acrescentando nesse único arquivo para lhe dar uma lista quando você clicar nesse arquivo de backup para abrir. Essa terceira opção, que é a que eu estou usando atualmente, é o seguinte: toda vez que você apertar Ctrl S, ele vai fazer um arquivo de backup e vai colocar um timestamp, ou seja, cada arquivo vai ter um nome e a data desse arquivo para você poder abrir o backup que você quer. Então é muito simples. Eu te mostro. Eu tô com essa opção aqui salva. Então, como eu estou com essa opção aqui salva, o aula de backup tem esses três arquivos, que são justamente as ações que eu fiz depois que eu ativei essa opção. Aula de backup 2024, 9/1, 10:45 e 28, 10:45 59, 10:46 02. Você pode restaurar qualquer um deles com base na data que você está fazendo aqui. Só que como ficam muitos arquivos, ele dá umas opções aqui para você organizar. Se isso aqui está marcado, ele não vai colocar, cada vez que você aperta Ctrl S, um arquivo de backup na pasta solta. Ele vai criar uma pasta chamada backups e colocar os arquivos. Então, com isso aqui selecionado, toda vez que você aperta Ctrl S, ele vai colocar esses arquivos de backup nessa pasta backups que ele faz sozinho. Então isso aqui, ó, esses 5 arquivos foram ações que eu fiz nessa seção, aula de backup, depois que eu ativei essa opção. Fica mais organizado e eu recomendo, se você é adepto da terceira opção, eu recomendo você deixar isso aqui marcado. E ainda você pode limitar a quantidade de arquivos para não ficar infinitos arquivos. Você pode colocar, por exemplo, 30 cópias ou, no caso,
30 dias. Ele vai salvar um por dia e aí você vai ter basicamente um arquivo para cada dia que você está trabalhando, um arquivo de backup. É muito legal essa nova forma de trabalhar com backups no Reaper 7. Beleza, essa próxima seção aqui da janela de backups tem a ver com o salvamento automático. Você pode configurar o Reaper para ele salvar automaticamente sem que você aperte Ctrl S de algumas formas. Essa primeira opção, ele fica salvando sozinho novos arquivos. Então a cada tantos minutos que você pode configurar, ele fica criando um novo arquivo sem você apertar Ctrl S. Se você quer esse acúmulo exagerado de arquivos sem você querer salvar, você coloca essa opção. E uma vez que você coloca essa opção aqui, você tem outras opções como, eu quero que ele salve sozinho novos arquivos, mas aqui ó, clicando aqui ele vai salvar sozinho numa pasta chamada Autosaves, e você também pode mais uma vez limitar a tantas cópias, 50 cópias ou 50 dias. Mesma coisa, só que dessa vez sem você se preocupar com salvar sozinho. Se você marca a segunda opção de Autosave, de salvamento automático, ele vai salvar cada vez num arquivo novo, numa pasta à sua escolha. Então você vai em Browse ou folhear, ou escolher pasta, e você coloca uma pasta e ele vai acumulando esses arquivos. Aí nesse caso você pode clicar aqui para ele limitar os backups para os mais recentes, né, para os 50 mais recentes, vai apagando os antigos, e os 50 mais recentes cópias do projeto principal, ou dias únicos, ou cópias para todos os projetos, ou dias únicos para todos os projetos. Então tem formas de você não deixar tão poluído aí essa quantidade enorme de arquivos do autosave. Mas tem a terceira opção, que eles não recomendam, mas é a que eu mais gosto, eu gosto mesmo dessa opção, que é Autosave to Project Files. Isso significa que, quando isso aqui está marcado, a cada tantos minutos, nesse caso a cada 15 minutos, ele aperta como se fosse um Ctrl S. Ele substitui o arquivo que está rolando agora, ele salva sozinho o arquivo da seção oficial do Reaper. E eu sempre gostei de trabalhar assim, e é a forma com que eu trabalho. Eles não recomendam, mas sempre dá certo para mim. Por quê? Porque eu tenho um histórico de undo bem configurado, histórico de desfazer, e qualquer coisa que aconteça, eu posso voltar para versões anteriores de backup ou ações anteriores com um undo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Claro que você pode dizer para ele, salve automaticamente a cada 15 minutos. Aí ele dá algumas condições. Quando não estiver gravando, que é o que eu tenho por padrão, ou seja, quando está gravando ele não salva automaticamente. Quando está parado ou a qualquer minuto. Então você coloca aí o que você quiser. Essas duas últimas opções eu vou deixar para o final do vídeo, quando a gente falar sobre undo, porque tem tudo a ver com undo. E agora vamos justamente para o comando desfazer ou undo. Também tem uma pasta no Reaper 7 própria, embaixo da pasta General ou General, tem o undo, que é desfazer. São poucas opções e muito úteis. O máximo de memória de desfazer que você quer que seu computador tenha. Então 256 MB é o padrão e é o que eu uso também. Se você colocar 0, você vai desabilitar qualquer forma de voltar. Não recomendo. O que você quer que ele se lembre quando ele está gerando essa memória para você apertar o Ctrl Z ou desfazer? Item, seleção de itens, seleção de track, seleção de envelope, seleção de tempo, a posição do cursor e eventos MIDI. Então nesse caso eu coloquei essas 4 coisas aqui, que é o que eu quero que ele volte quando eu apertar Ctrl Z. Eu não tô nem aí se eu tiver selecionado uma track ou não, e não tô nem aí para a posição do cursor do mouse, mas fica à vontade com suas necessidades. Essa opção aqui é interessante. Quando estiver se aproximando da memória que você colocou aqui, nesse caso 256, deixe as ações mais novas e vai apagando as mais antigas. Ok, isso é para ser esperado. Quando isso não está selecionado, ele não vai apagando as mais antigas, ele vai apagando no meio, ele tenta fazer um undo mais genérico. Então eu sempre estou trabalhando nessa opção aqui, que é deixar as mais novas e ir apagando as mais antigas. Essa opção aqui, Store Multiple Redo Passes When Possible, ele usa muita memória RAM, mas lhe dá mais possibilidade de voltar. Muita coisa ele armazena. Nunca fez falta para mim, nunca usei. Mas se você quiser realmente voltar tudo que você está fazendo e não liga para a RAM do seu computador, você pode marcar isso aí. Essas duas opções são muito interessantes. Salve o seu histórico de undo em um projeto, em um arquivo próprio, rpp.undo file. Quando você faz isso, ele grava num arquivo que fica aqui, aula de backup, rpp-undo. Esse arquivo está salvo no seu computador e tem todas as ações que você fez,
respeitando esse 256 megabytes aqui. E quando você marca aqui, ó, Allow Load of Undo History, ou se permita o carregamento desse histórico de undo, esse arquivo vai ser carregado quando você inicia o Reaper. Então, você pode fazer sua mixagem, ir tomar banho, e viajar, voltar um mês depois, e quando você voltar, se você apertar Ctrl Z, ele vai se lembrar das suas ações, porque esse arquivo foi carregado. Então, ele não zera as suas ações quando você abre o Reaper, ele vai se lembrar por causa dessas duas opções aí. Então, eu recomendo você marcar essas duas opções. Aqui é o seguinte, Show Last Undo Point in Menu Bar, mostre a última coisa que você fez em relação à ação na barra aqui em cima. Então, quando você está em uma sessão que tem coisas acontecendo, aqui em cima do lado do Help, I need somebody, vai ter justamente as suas ações, as ações que você fez. E quando você clica duas vezes nessa ação que vai estar aqui, ele vai abrir o histórico de ações para você voltar para qualquer ação que você fez. Não é só o undo da última, você vai ver tudo que você fez e vai poder clicar numa opção para voltar automaticamente para algum lugar que você estava trabalhando. E agora eu vou voltar para a aba Backups, só para falar das duas últimas coisas que estavam faltando. Quando você está configurando ele para salvar automaticamente, se isso aqui tiver marcado, quando ele salvar automaticamente, por exemplo, a cada 15 minutos, certo? Ele também vai salvar automaticamente esse histórico de undo, esse histórico de desfazer, o RPP-undo, beleza? E você pode também colocar uma pasta, certo? Procurar uma pasta para ele salvar automaticamente a sua sessão, mesmo que você nunca tenha apertado Ctrl S na vida. Ou seja, você criou uma sessão, você se esqueceu de dar nome, esqueceu de apertar Ctrl S, ele salva automaticamente essa sessão nessa pasta que você colocar aqui. E essas são as configurações de backup e de desfazer totalmente destrinchadas, dissecadas, para que você não perca mais nada no seu workflow de mixagem no Reaper. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora, agradeço os queridos membros do canal que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Quer saber como é que faz para virar membro? É só clicar nesse botãozão aí, seja membro, e conferir os benefícios. Quem não tá no meu Instagram tá marcando bobeira, porque lá tem conteúdo todos os dias, inclusive respondendo as dúvidas de vocês. E quem gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.